Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês. Mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos à lição de segunda-feira, que tem como título Um Fundamento Profético. Ainda continuamos em Lucas, mas agora na parte final ali do livro, no verso 36 a 49, que é a experiência que Jesus agora aparece aos discípulos. Para eles foi um espanto, tiveram medo, mas apesar que tinha também a alegria de ouvir falar que Jesus havia ressuscitado. Porém, Jesus sabia que se eles apenas crescem por ouvir das mulheres, eles poderiam a sua fé dissipar-se com o tempo. Então, Jesus queria que eles tivessem realmente uma experiência com ele ressuscitado. E Jesus aparece aos discípulos, os convida para tocar nele. Ainda o texto relata que ele sentou, comeu um peixe ali com favo de mel, leia aí em Lucas, para que os discípulos crescem que ele havia realmente vivido, ressuscitado, e aquilo fez com que a fé deles fosse solidificada. As escrituras haviam sido apresentadas a eles, eles entendiam, mas agora precisavam vivenciar essa experiência. É esse que é o bonito, aprendermos na palavra, solidificar a nossa fé, mas ter essas experiências com Deus. Há muitas coisas que Deus quer fazer por meio de nós, há muitas coisas que Deus quer transformar e fazer em nossa vida. E por isso que a busca constante do Senhor resultará em experiências pessoais. E essas experiências nos motiva e nos anima na caminhada cristã. E por isso precisamos continuar crendo, pregando e falando do que o Mestre tem feito em nossa vida. O texto diz ainda assim da lição, também encontramos nesse relato uma motivação para o testemunho, a palavra de Deus. Jesus sabia que para solidificar a experiência dos discípulos, eles precisavam entender por que ele teve que morrer e o que a sua ressurreição significava. Jesus então queria deixar claro que a sua morte era para a expiação de pecados. Quando você olha em Romanos, Paulo explicando, fica ainda um pouco mais claro, pois trabalha a ideia de Adão e Cristo. Se por Adão veio o pecado ao mundo, Jesus é o segundo Adão, porque Adão veio sem pecado e pecou. Jesus nasceu sem a tendência ao pecado e venceu o pecado. Então, por isso que Jesus veio como homem, mas o homem é igual a Adão. Então, não há desculpa para dizer que nós nascemos com a tendência ao pecado e agora vivemos errantes, porque Jesus pagou o pecado inicial de Adão. E agora nós temos a oportunidade de vivermos uma nova vida em Cristo. Agora podemos viver uma vida olhando para o autor e consumador da nossa fé, que pode nos renovar a esperança e a vitória sobre o pecado e a morte. Porque assim como Cristo ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos todos aqueles que dormirem em Cristo. E nós, como Paulo diz, né, Paulo tinha esperança de ver Jesus ainda em vida, nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Assim fala as Escrituras e assim cremos, colocamos essa esperança no nosso coração. Nossa experiência com Jesus não pode firmar-se sem o fundamento da palavra, incluindo as profecias que apontam para a história e para os eventos que incluem o primeiro e o segundo advento de Cristo e conduz a eles. Queridos, alguns tentam, já vi aí muitos padres, invalidar ou dizer que a Bíblia foi criada pela igreja e por isso que a igreja está acima. Queridos, não é bem assim. As Sagradas Escrituras, boa parte delas já existe muito antes de se falar em templos e igrejas. Você vê que Jesus até revelou, como lemos no verso áureo da lição, que já se falava dele nos livros de Moisés, nos Salmos e nos livros dos profetas, isso bem antes. E depois nós vemos agora as cartas que foram escritas, selecionadas para chegar à Bíblia que temos hoje. Concílios com pessoas antes de surgir até mesmo placas de igreja. Há alguns concílios que tiveram realmente já a presença do que eles chamam hoje de Igreja Católica. Porém, não foram eles que definiram sozinho o que era a Bíblia hoje. Houve a evidência e também participação do que já temos como protestantes. Por isso, creia nas Escrituras.
na soberania dela. E assim como Lutero disse, criou o princípio da sola escritura, somente a Bíblia. Tem a Bíblia como a sua regra de fé, para que você possa fundamentar-se e assim motivar-se em pregar o Evangelho, utilizando a palavra de Deus como firme fundamento. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe nossos amigos que vieram estudar no canal, que a Tua graça e poder esteja sobre eles, que Teu Espírito Santo nos conduza e assim, ó Deus, possamos crescer na fé, na esperança e no Teu amor. Cuida de nós, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe, queridos. Tchau, tchau.